Você nunca deve interromper a outra parte quando ela está fazendo as suas alegações finais orais. E você não pode permitir ser interrompido. Se você está lá, no meio do raciocínio, e aí o advogado da outra parte começa a se manifestar, você já ergue a mão e fala, excelência, pela ordem, o patrono da outra parte precisa respeitar o momento em que eu estou fazendo as minhas alegações. Agora não é o momento dele se manifestar. E você, paralelamente, também não pode fazer o mesmo. Por mais que ele possa estar falando lá absurdos nas alegações finais, é direito dele. Você vai rebater depois, tá bom? A parte, isso serve para a parte também. Às vezes a parte não está preparada para isso, né? E aí ela escuta o patrono, o advogado da outra parte fazendo as alegações finais orais, ela fica tão indignada que ela quer falar. Você já instrui a parte, fala, olha, nesse momento ele pode falar o que ele quiser, a gente só vai ouvir, tá bom? Agora, uma coisa que você deve perguntar, professor, e se o juiz sair da sala ou não tiver prestando atenção nas alegações finais orais? Bom, duas coisas, que é você, desde o começo da audiência, travar uma comunicação visual com o magistrado. Desde a hora que você entra na sala, você trava uma comunicação olho no olho. Cumprimenta, aperta a mão olhando no olho. Todas as suas manifestações, você vira o corpo na direção do juiz, coloca o corpo mais à frente e fala como se estivesse falando para ele, ainda que aparentemente ele não esteja prestando atenção. Porque com isso, você vai demonstrando com o seu corpo que você quer, que você deseja uma comunicação visual. Ó, quando você fizer isso, fizer efetivamente do começo ao fim, você vai ver o poder que isso tem no convencimento, tá? Isso você não vai aprender nos manuais, você vai aprender com a vivência ou com a vivência de outra pessoa. E eu tô te passando isso hoje. Presta atenção nesses detalhes, porque o corpo fala muito. O corpo e o olhar também auxiliam no convencimento do magistrado. Imagina que você chega lá, ó, com os ombros caídos, falando olhando para o chão, nem você põe energia naquilo que você fala, nem você parece acreditar naquilo que você fala. Você espera que o juiz realmente acredite em você? Agora imagina, você chega de peito estufado, olhando no olho do juiz, com o olho arregalado, falando com a voz firme, falando com convicção. É claro que aquele cara vai pensar, pô, esse cara sabe o que ele está falando, senão ele ia estar falando de outra forma. Então a comunicação visual é muito importante. Você consegue sim auxiliar no convencimento do magistrado com essa técnica. É óbvio que não só com isso, né? Não adianta ter o peito estufado e todas as testemunhas falando o contrário daquilo que você sustentou na sua inicial. Professor, e se o juiz sair da sala? Olha, infelizmente, você pode enfrentar esse tipo de situação. Não é aconselhável, o ideal é que o juiz efetivamente esteja lá, que ele preste atenção. Agora, não tenha isso como fim do mundo. Tem juiz que prefere não prestar atenção ali na hora, para ele poder assistir depois, na hora que ele for sentenciado. Às vezes ele sai da sala porque ele sabe que vai ter a gravação da alegação final oral e ele vai assistir depois, ou alguém da assessoria vai assistir depois. Faça o melhor possível. Sabe por quê também? Eu já vi inúmeros recursos que foram acolhidos pelo tribunal e o desembargador usou como fundamento aquilo que foi dito nas alegações finais orais. Então não pense só no juiz que está ali, que não está prestando atenção. Pensa no recurso. Pensa no seu cliente, pensa em você. Qual é a imagem que você quer ter? Você vai entregar o seu melhor. Quem assistir a sua alegação final oral daqui 10 anos nesse processo, vai falar, caramba, esse advogado é diferenciado, essa advogada é diferenciada, tá? Terceiro ponto. Professor, e se eu identificar que é necessária alguma diligência ou alguma prova antes das alegações finais? Às vezes, você identificou durante um depoimento que é necessário, por exemplo, produzir uma perícia. Ou então você identificou durante um depoimento que é necessário ouvir uma pessoa que foi referida lá naquele depoimento. Às vezes, se você não estiver atento, o juiz simplesmente vai ignorar isso, vai abrir a palavra para você apresentar alegações finais orais, e aí se você não apresentar uma manifestação nesse momento, precluiu o seu direito de querer uma diligência ou querer uma outra prova em outro momento. Olha que importante. Vou repetir o que eu estou dizendo. Imagina que durante um depoimento, uma testemunha fale, olha, eu não presenciei o acidente, mas eu sei que o Zé, lá da padaria, ele estava naquele momento e justamente na padaria do Zé tem uma câmera que grava todo o cruzamento. Certamente a câmera do Zé gravou o momento do acidente. Caramba,
era uma prova que você desconhecia, era uma prova que até então não foi referida, não foi mencionada no processo, e nem o Zé era uma figura que tinha aparecido como uma possível testemunha do caso. Nesse momento, então, antes de iniciar as suas alegações finais orais, você tem que dizer, Excelência, antes de iniciar as alegações finais orais, eu gostaria de solicitar uma diligência, que houvesse a intimação desse terceiro que foi mencionado no depoimento de fulano de tal, para que ele junte aos autos a gravação que foi mencionada que ele tem. A parte desconhecia esse fato, por isso que não pediu no momento adequado. Essa gravação, ela é chave para resolver todo o processo. Pronto, você fez um requerimento de diligência e você deixou claro que você não começou as suas alegações finais orais. Professor, eu posso fazer um pedido de diligência durante as minhas alegações finais orais? Não, você não pode. A alegação se chama final, é a última. Então você verbalize inicialmente que você não está fazendo a sua alegação final oral, que você quer apresentar um requerimento de diligência. E aí o juiz vai decidir. Se ele deferir, a audiência vai ser encerrada ali mesmo, vai ser trazido para os autos a prova e depois o juiz vai abrir para memoriais. Você vai fazer as suas alegações finais por escrito. Você precisa entender que o jogo tem regra, o jogo tem uma sequência de acontecimento. Você não pode perder o bonde, senão o bonde passa, você não fez o seu requerimento e aí já era, tá bom? Agora você já sabe que se for necessário pedir alguma diligência ou alguma prova, você faz isso antes das alegações finais orais. Professor, é possível eu levar as minhas alegações finais por escrito e ditar lá para a escrevente ou ler no momento que o juiz passar a palavra para mim? É possível, mas eu não recomendo que você faça isso, tá? Você pode estudar o seu processo, tomar essas anotações que eu falei hoje aqui e fazer de forma oral. Ah, professor, mas eu me sinto muito inseguro, eu vou tremer lá na hora, eu vou esquecer, eu prefiro levar por escrito. Mas aí eu te pergunto, como que você vai levar por escrito uma coisa que ainda não aconteceu? Se hoje eu te ensinei que você tem que se manifestar sobre a prova produzida na audiência, não tem como você preparar antes. Você pode preparar antes aquilo que eu disse que não importa. Relatório, falar sobre questão jurídica. Agora, aquilo que importa, que é a manifestação sobre a prova oral, você só vai conseguir fazer lá no momento, tá? Agora, se você realmente tem o pavor, não quero fazer de jeito nenhum, posso fazer as alegações finais remissivas? Tem gente que não sabe o que é isso, né? O que são as alegações finais remissivas. Alegações finais remissivas é aquela em que você não fala nada, mas você só faz referência a alguma outra manifestação que você já tem no processo. Ah, Excelência, as minhas alegações finais são remissivas ao que eu disse na contestação. Ou seja, você não aproveitou o momento, você literalmente deu de ombro, falou, ó, eu vou simplesmente repetir o que eu disse na contestação. Mas, meu amigo, a alegação final é para falar sobre o que aconteceu na audiência. Na contestação ainda não tinha tido audiência. Como que você vai fazer referência a uma peça que não tratou daquilo que é importante? Então eu recomendo, não faça alegação final remissiva. Estuda o que eu estou te dizendo hoje aqui, ó. Leva tudo anotado para que você não erre, para que você não esqueça nada, e aí vai ser tranquilo. Você vai fazer a primeira, você vai fazer a segunda, você vai fazer a terceira, o medo vai embora. Lembra que quando você tem a técnica, olha aqui, ó, quando você tem a técnica, o medo simplesmente vai embora. Eu estou te dando a técnica. Agora você tem que colocar em prática, tá bom? Professor, e se tudo isso que você ensinou não entra na minha cabeça, eu fico mesmo nervosa, eu fico mesmo nervoso, eu não quero apresentar as alegações finais orais. Aí eu vou te ensinar a usar o último recurso. E aí é o último recurso mesmo, tá? O recurso que é uma carta na manga que você pode deixar para caso você não se sinta mesmo seguro, você pode usar. No processo civil, isso vale para a justiça comum, vale para o juizado especial criminal, existe a possibilidade de você fazer uma negociação processual com a outra parte. O que é uma negociação processual? Você pode, de comum acordo com a outra parte, combinar a alteração das regras do jogo. Como eu disse hoje aqui, o artigo 364 fala que as alegações finais serão orais. Você, combinando com a outra parte, pode fazer um negócio jurídico processual e alterar isso.
O juiz só pode homologar, o juiz não pode ir contra. Professor, onde que está isso? Está lá no artigo 190 do Código de Processo Civil. É um negócio jurídico processual. Você combina, então, você pode chegar lá na antessala da audiência, aguardando para começar a audiência, ir até o advogado da outra parte e dizer, doutor, no final, se o juiz quiser que a gente apresente alegações orais, alegações finais orais, vamos fazer um negócio processual e apresentar por escrito? Se ele concordar, pronto, acabou. A hora que o juiz passar a palavra para as alegações finais orais, você vai falar, excelência, nós fizemos um negócio jurídico processual. Queria que constasse em ata e que Vossa Excelência homologasse. O negócio jurídico é que nós vamos apresentar as alegações de forma escrita no prazo de tantos dias.